Na aula passada, nós vimos os operadores de evolução temporal e agora nós estamos interessados em saber, dada uma condição inicial, como é que eu vou conhecer as condições posteriores, ou seja, dado um estado inicial no instante t0, como é que eu aplico o operador de evolução temporal para obter os estados nos instantes subsequentes. E é interessante que eu faça isso de acordo com a representação numa base na qual eu consiga já determinar os valores de energia também. É claro que eu poderia escolher, por conveniência, os estados do sistema qualquer, em qualquer instante, já numa base formada pelos AutoCADs do Hamiltoniano, mas a gente vai generalizar usando um operador A, supondo que a base que nós vamos utilizar para representar, ela seja formada pelos autovetores desse operador A, que é compatível com o operador hamiltoniano. Ou seja, é uma base composta por autovetores simultâneos de A e H. Mais tarde, nós vamos generalizar ainda mais, considerando vários operadores que comutem simultaneamente com o hamiltoniano. Mas vamos iniciar esse conceito supondo esse operador A compatível com o hamiltoniano. Traduzindo numa linguagem matemática, significa que o comutador de A e H é zero e que eu tenho as equações de autovalores para A e para H na mesma base representada por esses AutoCADs, a linha. E aqui a linha a linha são os autovalores, respectivamente, do operador A e do operador hamiltoniano. Certo, então, retornando ao que a gente viu lá na primeira parte do capítulo 1, que era a representação matricial de operadores, nesse formato aqui, onde essa representação ela foi obtida, né, usando a relação de completeza duas vezes no operador x, mas eu tenho, então, esses elementos aqui, que são elementos de matriz que representam esse operador x. Então, nós vamos usar essa ideia e nós vamos escrever o operador de evolução temporal nessa base de autovetores A', né? São os autovetores daquele operador A que a gente falou lá no início. Nós vamos adotar, por simplicidade, t0 igual a zero a partir de agora, tá? Então, esse operador U, nessa forma de representação que a gente tinha visto aqui, ele então vai poder ser escrito dessa maneira, onde essa exponencial foi a forma de U como a gente encontrou na aula passada, né? Acontece que esses autovetores, a linha, eles são autovetores do hamiltoniano. Então, essa exponencial atuando sobre a linha vai resultar aqui no autovalor do operador hamiltoniano nesse autoestado A', né? Então, esse valor de energia A'. E essa exponencial ela vai poder ser retirada do bracket, sobrando aqui, ó, um bracket de A duas linhas A', que dá um delta de A duas linhas A', né? E com isso a gente elimina uma das somatórias, porque a solução diferente de zero só vai acontecer quando A duas linhas for igual a A'. E dessa forma a gente fica com uma representação do operador de evolução temporal em uma base específica, não é? No caso, a base A' de autovetores daquele operador A e, simultaneamente, de autovetores do operador hamiltoniano. Eu quero que vocês gravem bem esse formato aqui, porque nós vamos usar bastante ao longo dessa aula, tá? Então, essa representação do operador de evolução temporal como essa exponencial, onde aparece já, na verdade, um somatório, né, das exponenciais, onde aparece já o alto valor correspondente a esse estado A',
e esse produto externo, né, de A' por A'. Guardem esse formato desse operador. Certo, então, tendo a forma desse operador de evolução temporal já definido, né, e a base ortonormalizada desses autovetores A', nós podemos resolver qualquer problema de evolução do sistema com o tempo. Então, vamos ver como é que fica isso. Vamos supor um estado inicial genérico, né? Não precisa necessariamente ser dos autovetores, é um estado alfa. No instante inicial, ele vai estar representando por alfa, vai estar sendo representado por alfa T0 igual a zero ou simplesmente por alfa, né? E vamos imaginar que esse estado inicial, ele é conhecido, tá? Em outras palavras, nós conhecemos a expansão desse estado na base A', que é onde a gente vai querer fazer essa representação. Então, esse alfa, num instante qualquer, ele vai ser o operador de evolução temporal atuando sobre o alfa inicial, que era o alfa lá no instante zero. Sendo que esse alfa no instante zero é representado por essa expansão dele na base A', né? Onde aqui ó, eu tenho os coeficientes de expansão e aqui os autovetores A' somados sobre todas as possibilidades de A'. Aqui somente reescrito, veja que esse coeficiente de expansão aqui, ele está representado aqui como coeficiente de expansão no instante inicial, não é? Porque, afinal de contas, ele é a projeção de alfa no instante inicial sobre A'. Na hora que eu vou olhar para o alfa num instante qualquer, o que, que vai acontecer? Eu vou aplicar aquele operador U que a gente definiu no slide passado, que eu pedi para vocês memorizarem a forma dele. Então, esse operador U atuando sobre o estado alfa no instante inicial, né? Mas aqui, ó, você perceba que quando eu faço isso, vai surgir esse produto interno de A' pelo alfa inicial, que a gente pode recuperar aqui de cima, e ele representa o quê? O coeficiente de expansão no estado inicial. Então, eu vou substituir esse termo pelo coeficiente de expansão aqui. E aí, vamos ver onde é que nós chegamos. Eu tenho o alfa num instante qualquer, representado por essa expressão aqui. E o que significa essa expressão? Significa uma expansão de alfa, né, em A', mas o coeficiente de expansão nesse caso, ele é todo esse termo aqui, tá? Ele é o coeficiente de expansão no estado inicial vezes essa exponencial, tá? E dessa forma a gente obtém o coeficiente de expansão num instante qualquer, como sendo tudo isso aqui. E aqui eu tenho os autovetores, né, somados sobre todos os valores possíveis. Então, reescrevendo essa última expressão, a gente percebe novamente, né, que ela nada mais é do que a expansão do estado em T com novos coeficientes, que são esses coeficientes no instante T. Então, veja, a expansão de alfa nos leva a concluir que esses coeficientes de expansão, eles vão variar com t de acordo com essa exponencial. Em outras palavras, os coeficientes, ou se você preferir, as componentes desse vetor alfa, né, em cada direção, a linha dos autovetores que formam a base, tá? Então, as componentes do estado alfa-t na base A', elas são moduladas por um termo oscilatório exponencial. Note que essa exponencial, ela é uma exponencial complexa e, portanto, ela vai variar com seno e cosseno, e, portanto, ela é uma exponencial oscilatória, né? Então, esses termos são modulados
pela exponencial oscilatória, que por sua vez ela vai depender de cada alto valor de energia. Reparem que aqui, ó, eu tenho todos os termos envolvidos nessa expansão de alfa, né? E cada um desses termos ele vai depender do seu respectivo alto valor de energia. Então, para cada um dos termos, a gente vai ter uma fase diferente aqui nessa oscilação, né? Que a fase corresponde a tudo isso aqui. Nessa expressão da oscilação, o termo energia sobre H cortado vai representar um termo de frequência e tudo isso aqui que multiplica o I representa a fase, né, que vai ser dada por esse número complexo aqui. Então, esses estados, eles são modulados, os coeficientes de expansão, eles são modulados pelo termo oscilatório exponencial, que vai depender de cada alto valor da energia, de cada um desses altos valores aqui. As fases relativas entre os vários coeficientes, elas variam com o tempo, pois as frequências de oscilação, que é a energia por H cortado, elas são diferentes para cada autoestado, né? Então, conforme o tempo passa, né, essa fase aqui ela vai sendo diferente justamente porque essa energia é diferente para cada um dos autoestados, a linha, que estão aqui representados na expansão do estado alfa no instante t qualquer. Bom, um caso particular que vale a pena a gente dar uma olhada é o caso no qual o estado inicial já é um dos autoestados do operador A. O que eu estou falando? Que o alfa no instante zero, ele já é um autovetor à linha, um autoestado à linha desse operador aqui. Então, o que vai acontecer com esse alfa conforme o tempo for passando, né? A evolução temporal vai levar a novos estados, mas quais serão esses novos estados? Para isso, a gente recupera aquela expressão, né? Onde está aqui, ó, esse termo, todo esse termo aqui, ele é o operador de evolução temporal, aquela expressão que eu pedi para vocês se lembrarem, né? E ele vai estar atuando sobre a linha. Por que a linha? Porque a linha é o estado inicial, como a gente acabou de definir aqui, né? Mas acontece que esse operador atuando sobre a linha acaba gerando um bracket de A duas linhas, a linha aqui, que a gente sabe que só vai ser diferente de zero quando A duas linhas for igual a linha. Então, essa somatória aqui, olha, que estava varrendo todos os valores possíveis de A duas linhas, essa somatória é em A duas linhas, né? Essa somatória, então, ela vai desaparecer. Por quê? Porque o único valor possível que nós vamos ter, diferente, que vai resultar em alguma coisa diferente de zero, é a linha. Então, vai aparecer aqui a somatória some, vai aparecer aqui o alto vetor a linha, e aqui o alto valor é a linha, certo? Então, o estado, o que a gente conclui? Que o estado alfa, no instante t, ele vai diferir do estado inicial apenas por uma fase. Então, lembra, o estado inicial é a linha, o estado alfa, ele também vai ser a linha, porém multiplicado por esse termo que nos dá uma fase de acordo com esse argumento da exponencial que está aqui. Então, significa dizer que se o sistema está no estado do operador A, que como ele comuta com o hamiltoniano, é também um estado do hamiltoniano, então ele vai permanecer nesse alto estado, certo? Então, se inicialmente alfa está num alto estado do operador A, o alfa zero, né? O alfa no instante t vai estar nesse mesmo alto estado, é somente que ele vai estar multiplicado por esse termo oscilatório aqui, que vai determinar uma variação de fase. Então, a gente diz o quê? Que a grandeza física A, que é compatível com a energia, né, o alto valor do hamiltoniano, é uma constante do movimento.
Nós vamos ver também que esses autoestados do operador A, eles correspondem a estados estacionários. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Bom, nós vimos então até agora qual é o procedimento que nós devemos adotar para estudar essa evolução temporal de um sistema físico qualquer, que é encontrar uma ou mais grandezas físicas cujos operadores comutem com a hamiltoniana, montar com eles uma base no espaço vetorial, expandir o estado inicial em termos dos autovetores dessa base e aí usar o operador de evolução temporal, também expandido nessa base, para determinar os coeficientes do estado num instante qualquer. Até agora, nós tínhamos visto a situação de um operador comutando com a hamiltoniana, mas nós podemos generalizar considerando várias grandezas físicas que vão comutar com a hamiltoniana e, além do mais, elas vão comutar entre elas. Essa base que a gente vai construir, ela tem que ser uma base que atenda a todas essas grandezas. Então, é uma base comum de autovetores de todos os observáveis para aquele conjunto de operadores que a gente está considerando. E aí a gente vai expandir o estado inicial em termos dessa base e usar a evolução temporal nessa mesma base. Matematicamente, o que significa isso? Que todos os comutadores que eu considerar envolvendo esses operadores, eles vão ser todos zero, ou seja, são grandezas físicas que são todas compatíveis entre si. Aqui, o fato da base ser uma base comum de todos esses operadores está representado pelas equações de autovalores. Então, veja que eu tenho aqui uma relação que, para um determinado autovalor de energia, então eu já tenho bem determinado um conjunto de autovalores correspondendo aos outros operadores que eu estou considerando, né? Porque aqui eu tenho um autovetor em comum para todas essas equações. E uma vez que a gente conhece um estado inicial, uma vez que eu saiba um estado inicial e ele está representado aqui na sua expansão na base dos operadores que eu estou considerando, então eu posso obter esse estado num instante qualquer, fazendo atuar sobre ele o operador de evolução temporal. Bem, fazendo isso aqui, onde é que nós vamos chegar? Nós vamos chegar nessa expressão, onde nós sabemos que esse coeficiente de expansão, que é o coeficiente inicial vezes a exponencial, ele vai dar para a gente o coeficiente de expansão num instante qualquer. Então, aqui agora nós vamos ver a dependência temporal de valores esperados de grandezas físicas. Nós vamos voltar a considerar aquele caso em que o sistema está num autovetor da grandeza física A, no estado inicial T0, e nós vamos querer calcular o valor esperado de uma outra grandeza física B. Essa nova grandeza física, por enquanto, não necessariamente ela precisa ser compatível com A ou com H. Nós vamos calcular, então, esse valor esperado. Essa forma do valor esperado, nós vimos lá na nossa terceira aula, a terceira aula presencial, não é? Onde nós vimos essa representação postulada aqui para o valor esperado da grandeza B num instante qualquer t. É só que na terceira aula, como a gente não tinha visto ainda, não estava vendo ainda a dinâmica, então essa representação não tinha esse parâmetro de tempo aqui. Mas ela era representada numa coisa parecida com essa expressão aqui, tá? Mas
como nós estamos vendo agora a evolução temporal, então esse alfa eu tenho que especificar o instante. Pronto. Então, eu quero saber o seguinte, olha, eu vou imaginar que esse estado alfa, inicialmente, ele é um autoestado do operador A, não é? Então, no instante t, eu vou ter esse alfa como sendo esse mesmo autoestado vezes a exponencial, como a gente já viu. Então, como é que eu vou calcular esse valor esperado B para um instante qualquer, utilizando essa expressão? Bom, eu vou substituir esse alfa t aqui por essa expressão. E, bom, aqui é o correspondente dual dele, né? Onde ao invés do ket, a linha eu tenho Bra. E essa exponencial, quando vem para cá, o correspondente dual vai ser o conjugado dela, por isso esse sinal de menos ele vai sumir aqui. O B nós estamos repetindo daqui, e agora o alfa t novamente, então novamente essa expressão, onde vai aparecer o ket, a linha, e a exponencial, dessa vez, com o mesmo sinal de menos. O que acontece? Como eu tenho aqui a linha e aqui também eu tenho a linha, essas duas energias são iguais, essas duas exponenciais, então elas vão se cancelar, de modo que a gente volta nessa expressão aqui, do valor esperado de B, mas se eu olhar para esse A', eu vou perceber que ele é o estado inicial do nosso sistema. Então, dessa forma, nós concluímos que o valor esperado de B num instante qualquer, tá? Ele é igual ao valor esperado de B no instante inicial. O que isso significa? Que quando o estado inicial é um autoestado do operador A que comuta com o hamiltoniano, o valor esperado de qualquer grandeza, ele não vai depender do tempo. E por isso, esses autoestados de energia, eles são conhecidos como estados estacionários, tá? Como a gente pode observar aqui, ó, num instante qualquer, eu volto a ter o mesmo valor esperado, então esse valor esperado não depende do tempo. Bom, vamos considerar agora a situação em que o nosso estado inicial, ele não é um dos autoquetes do operador A e do hamiltoniano, mas ele é um estado inicial qualquer, expandido na base desses autoquetes. Então, ele vai ser uma superposição de estados estacionários. Nós sabemos que a expansão desse estado no instante t, ela é dada nesse formato, onde esse CA' vezes a exponencial é o coeficiente de expansão num instante qualquer, e o CA' somente é o coeficiente de expansão no instante t0, né? No instante inicial, que aqui no caso vai ser 0. Então, o valor esperado de B num instante qualquer, que é descrito através dessa fórmula postulada aqui, ele vai ser escrito pegando por definição, né, o que a gente viu aqui e substituindo. Aqui à esquerda vai ser o correspondente dual, né? E aqui é exatamente esse alfa no instante qualquer. Então, reparem que aqui à esquerda eu vou ter o conjugado de CA, duas linhas, e aqui a exponencial perdeu o sinal de menos. Observem também que esse termo à esquerda aqui é uma somatória em A duas linhas, enquanto que esse termo à direita é uma somatória em A', indicando para a gente que na hora que eu estou fazendo essa operação, não necessariamente eu vou ter o mesmo termo à esquerda e à direita, eu vou poder ter termos cruzados. Bom, na hora que eu faço isso aqui, eu vou ficar com uma somatória dupla. Aqui eu vou ter o produto desse conjugado de CA duas linhas vezes esse outro CA'.
E a exponencial, essa exponencial da esquerda não vai cancelar a da direita, justamente porque aqui está envolvendo uma energia, a duas linhas, e aqui uma energia é a linha. Então, nós vamos ficar com esse termo que depende da diferença entre a duas linhas e a linha. Reparem que, novamente, eu tenho aqui uma exponencial complexa que me dá um termo oscilatório. Então, olhando nessa situação em que nós estamos determinando o valor esperado de B, agora, partindo de um estado inicial qualquer, que não é um dos autoestados do operador A, tá? Esse valor esperado ele não é mais constante. Ele vai ter um termo exponencial que oscila com o tempo, né? E aqui a gente vai usar novamente o sistema de spin-meio para trazer um exemplo, e esse exemplo é justamente a precessão do spin. A precessão do spin ela já foi observada experimentalmente, então, e é uma situação simples porque a base dos autovetores de spin é uma base com dimensão 2, né? Então é fácil da gente usar como exemplo. Aqui no caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos escrever o operador de evolução temporal, o que era o operador A, que a gente estava usando até agora, aqui nesse exemplo, vai ser o operador SZ, e ele é compatível com o operador hamiltoniano, e aquele valor esperado que a gente estava calculando até agora, que era um valor esperado de uma grandeza B, agora nós vamos calcular o valor esperado do SX. Então, vamos ver como é que fica. Então, um exemplo, precessão de spin. O sistema de spin meio na presença de um campo magnético estático. Então, vou começar escrevendo a hamiltoniana desse sistema, tá? Vamos lembrar aqui que esse valor da carga, ele é negativo, porque nós estamos considerando o elétron, tá? Então, esse valor aqui é negativo. Então, a hamiltoniana, o operador hamiltoniano, ele pode ser obtido a partir do produto escalar desses dois outros operadores, que é o momento de spin e o campo magnético, a forma que a gente já conhece da energia, né, do momento de spin sujeito ao campo magnético, a energia potencial. Bom, aqui vamos considerar então o campo na direção Z. Então, esse B que eu estou colocando aqui, ele está sendo aplicado ao longo do eixo Z, e esse produto escalar evidencia, então, o operador SZ. E aí, bom, nós percebemos que o operador hamiltoniano e o operador SZ, eles diferem somente por um conjunto de constantes, aqui um valor constante. Então, naturalmente, obviamente, eles vão comutar, né? Sendo que SZ, nesse caso, ele vai fazer o papel da grandeza A, que a gente estava vendo até agora. E os autovalores de SZ e de H, então, vão ser SZ, a gente já sabe que é mais ou menos H cortado sobre 2. Aqui, por essa expressão, a gente percebe que os autovalores de H vão ser mais ou menos positivo ou negativo, né? Igual a menos mais de tudo isso aqui multiplicado por mais ou menos H cortado sobre 2. Note que aqui, pessoal, essa energia mais ou menos, do outro lado apareceu com um menos mais. Por quê? Porque tem um valor negativo embutido aqui na carga do elétron. Bom, então, reescrevendo aqui os autovalores que a gente acabou de escrever no slide anterior, o que nós queremos fazer agora é definir uma frequência ômega de modo que a diferença entre essas duas energias aqui esteja de acordo com a equação de Planck, ou seja, a diferença entre dois níveis de energia seja H cortado vezes ômega. Uma possibilidade é eu ter isso aqui, olha.
o E menos igual a menos ômega H cortado sobre 2 e o E mais igual a mais ômega H cortado sobre 2. E aí fica evidente que a diferença entre E mais e E menos vai ser H cortado vezes ômega. Bom, quando eu faço isso aqui, e olhando para essa expressão aqui de cima, fica claro que esse ômega ele tem que ser igual o módulo da carga vezes o valor do campo sobre MC. Reparem que aqui eu usei o módulo, tá? Lembra que tinha um sinal de menos embutido nessa carga eletrônica aqui e por isso a energia mais menos aqui ficava menos mais, tá? Como eu estou substituindo por ômega e estou usando o módulo do valor da carga, o que antes era menos mais, agora voltou a ser mais menos. E aí, o que acontece? Olhando para essa expressão aqui e para essa outra aqui, a gente percebe que esses valores de energia, eles podem ser relacionados com os valores de SZ, tá? Através dessa relação, E igual a ômega vezes SZ. E dessa forma, a mesma relação a gente pode escrever para os operadores, ou seja, o hamiltoniano vai ser ômega vezes o operador SZ. E dessa forma, então, nós podemos construir o operador de evolução temporal. Lembrando que eu vou construir esse operador sobre a base dos autovetores de SZ, que são aqueles dois autovetores, spin para cima e spin para baixo. Como é que eu faço essa construção? Usando aquela relação que a gente obteve lá no início e que eu falei, guarda essa expressão que a gente vai usar ela depois, né? Então, usando essa relação aqui, onde essa somatória vai ser a soma de dois termos apenas, um dos termos em que esse autovetor é o spin para cima e o outro termo em que o autovetor é o spin para baixo, né? E os autovalores correspondentes de E dados por essa relação aqui, e eles vão aparecer aqui nessa posição. Então, a base, né, que a gente utilizou, então, foi a base dos estados de SZ, dos autovetores de SZ, né? E agora nós vamos fazer o seguinte, eu tenho um estado inicial e eu vou querer ver como é que esse estado evolui no tempo. Então, eu vou partir de um estado inicial alfa qualquer, que é a combinação dos estados spin para cima e spin para baixo, e eu vou aplicar o operador de evolução que a gente acabou de escrever para ver como que eu vou obter esse estado alfa no instante t qualquer. Então, está aqui ó, o operador de evolução temporal que a gente escreveu no slide anterior, aplicado sobre o estado inicial. Bom, os termos cruzados, eles vão ser nulos, né? Somente os termos diretos, ou seja, os que envolvem o bracket de mais, mais ou o bracket de menos, menos, é que vão ser diferentes de zero. Então, nós vamos ficar com esse primeiro termo, entre parênteses, multiplicado pelo primeiro termo, aqui do outro lado, então, dando esse C mais vezes a exponencial, vezes o autovetor mais, e esse segundo termo multiplicado pelo segundo termo aqui, que vai dar o C menos vezes a exponencial, vezes o autovetor menos. Então, dessa forma, repetindo a expressão que a gente acabou de obter para o estado alfa num instante qualquer, a gente vai considerar, por exemplo, a situação em que esse estado alfa inicial, ele já seria um autoestado do operador SZ. Por exemplo, o autoestado mais. Ou seja, naquela expressão inicial de alfa no instante igual a zero, né, o C mais é igual a 1 e o C menos é igual a zero.
O que vai acontecer com esse alfa no instante t? Bom, como C- foi considerado zero, a gente já vê que esse termo aqui se anula. E como a gente tinha visto anteriormente, né? Se eu tenho inicialmente um autovetor que faz parte da base do operador que eu estou considerando, né? O operador que comuta com o hamiltoniano, nesse nosso exemplo aqui é o SZ, então se eu parto do alfa como sendo um autoestado da base de SZ, então eu vou continuar nesse mesmo autoestado, mudando apenas com uma mudança que corresponde apenas a uma fase aqui em relação ao estado inicial. Então, como o estado inicial é um estado estacionário, o sistema permanecerá com um valor bem definido de energia e de SZ no instante t qualquer. Agora, vamos considerar a situação em que inicialmente, ó, se agora o estado inicial, esse alfa zero aqui, inicialmente ele é um dos autoestados do operador SX, por exemplo, o autoestado SX+. Anteriormente, a gente já escreveu os AutoCats do operador SX em função dos AutoCats do operador SZ. Nós fizemos isso ainda na aula presencial, foi na nossa terceira aula presencial, em que nós escrevemos SX, tá? Em termos dos AutoCats mais e menos, com esses coeficientes C+, e C-, onde cada um desses coeficientes valia 1 sobre raiz de 2. Voltem lá nos slides da terceira aula presencial nossa e vocês vão encontrar como é que a gente chegou nessa relação aqui. Então, nós estamos considerando esse autoestado de SX mais como sendo o estado inicial de onde a gente vai partir. E nós queremos agora o quê? Calcular a probabilidade de encontrar o sistema no estado SX+, ou SX- num instante t qualquer. Então, nós vamos começar por calcular as projeções, ou seja, os coeficientes de expansão, ou seja, as amplitudes de probabilidade para cada um desses estados. Então, eu vou pegar o estado alfa num instante t qualquer e projetar sobre o SX+, para ter o coeficiente de expansão, né, para chegar depois na probabilidade desse estado estar no autoestado SX+, e depois projetar no SX- para chegar na probabilidade de esse estado alfa no instante t estar no SX-. Vamos começar fazendo o genérico aqui, né, usando mais e menos. E esse coeficiente de expansão, então, ele vai ser o quê? Repetindo, né? Esse SX, mais ou menos, ele vai ser escrito aqui em função dos autovetores da base de SZ, né? Esses autovetores mais e menos, com esses coeficientes C+ e C- iguais a 1 sobre raiz de 2, e esse mais ou menos aqui é porque a gente está se referindo a dois autoestados diferentes, um que é SX+, e um que é SX-. Agora, nós vamos... sim, esse termo é esse termo aqui. Agora, nós vamos escrever esse termo, que é αt, que ele está representado aqui. Esse αt é igual a esse αt aqui de cima, somente que agora o C+ e o C- vão ser 1 sobre raiz de 2, de acordo com o problema particular que a gente está abordando aqui agora. Então, quando eu faço esse produto, somente os termos diretos, né, bracket de mais e menos, eles vão ser diferentes de zero, os termos cruzados vão ser iguais a zero, e nós vamos ter, então, ó, esse 1 sobre raiz de 2 por 1 sobre raiz de 2, dando meio, a exponencial negativa aqui, né? E o bracket de mais, que vai dar 1, então ele não aparece aqui.
O mais ou menos aparece aqui de novo, e aí eu tenho o meio da exponencial positiva, que corresponde a esse termo vezes esse termo aqui. Então, dessa forma, nós temos as amplitudes de probabilidade, né? Ou, se você preferir, os coeficientes de expansão. Agora, a probabilidade, ela vai ser o quê? O módulo ao quadrado do coeficiente de expansão, ou o módulo ao quadrado da amplitude de probabilidade. Então, é pegar isso aqui e calcular o módulo ao quadrado dele, que vai nos dar a probabilidade de eu ter esse estado alfa no instante t na situação de Sx mais ou na situação de Sx menos. Vamos ver como é que fica quando eu tenho o mais e quando eu tenho o menos aqui. Nós vamos pensar nessas exponenciais complexas, lembrando, né, que elas são o quê? Cosseno menos e seno, e essa aqui vai ser o cosseno mais e seno. Então, eu vou ficar aqui, ó, com cosseno de ômega t sobre 2 menos e seno de ômega t sobre 2, né, mais cosseno de ômega t sobre 2 mais e seno de ômega t sobre 2. Então, os senos vão se cancelar quando eu tenho o sinal de mais aqui, né? Os senos vão se cancelar e eu vou ficar com os cossenos. Como são dois cossenos, eles cancelam esse meio aqui. Resultado, essa probabilidade vai me dar o módulo ao quadrado do cosseno, né? Então, eu vou ficar com o cosseno ao quadrado. Já no caso em que eu tenho sinalzinho de menos aqui, nós vamos ficar com o seno, né? Porque vai dar o cosseno menos e seno nesse termo, menos o cosseno mais e seno, né? Então, os cossenos se cancelam e a gente fica com os senos. Então, na verdade, vai dar menos seno, mas como está o módulo, então fica seno ao quadrado de ômega t sobre 2. Então, essas são as duas probabilidades. E a gente olha o seguinte, ó, eu parti de um estado inicial que era o Sx+. Se eu tivesse numa situação clássica, eu teria 100% de chance de não estou mexendo no Sx, então eu vou continuar tendo Sx+. Do ponto de vista clássico, eu esperaria isso, né? O campo magnético ele está sendo aplicado somente ao longo de SZ. Ele não está mexendo com o spin ao longo de X. Então, classicamente, a gente esperaria, se eu tenho inicialmente o Sx para um lado, eu vou continuar com esse Sx para o mesmo lado. Agora, nós estamos vendo que a evolução temporal nesse formalismo quântico que a gente está tratando aqui, ela me diz o seguinte, ó, depois de um certo tempo, você não tem probabilidade de manter o Sx+, em 100%, ou em 1, como queira, né? Você vai ter uma probabilidade que flutua de acordo com o cosseno. Ela varia com o cosseno. E, por outro lado, você não vai ter probabilidade zero de ter o Sx menos, né? Ser parte do Sx+, mas conforme o tempo vai passando, você observa o quê? Que existe uma probabilidade de você ter Sx menos, e essa probabilidade ela varia com seno ao quadrado de ômega t sobre 2. Então, veja que interessante o tratamento quântico se diferenciando tanto em relação ao que seria a interpretação clássica desse problema. E aí, repetindo, então, essas duas probabilidades que a gente acabou de ver, e lendo esse comentário, esse resultado mostra que, apesar do estado inicial ser o estado Sx+, o efeito ao longo do tempo do campo magnético na direção Z é de fazer o spin rotacionar. E existe a probabilidade de que o sistema ele seja encontrado no Sx-, que foi isso que a gente acabou de comentar aqui. Aí, quando a gente usa a definição de valor esperado, escrito nessa forma aqui, que nós vimos também anteriormente, nós vamos
poder calcular o valor esperado de SX. Tá? Então, usando essa definição aqui, que nós já fizemos do valor esperado, o SX ele vai ser escrito, olha, com a soma de dois termos, porque a dimensão do espaço é 2, né? Então, essa somatória é de dois termos. Nós vamos ter esse alto valor sendo mais ou menos h cortado sobre 2, né? E eu tenho aqui, ó, esses autovetores sendo sx menos e sx mais, e aqui o alfa é o alfa no instante t qualquer, como a gente já escreveu anteriormente. Observem que esse módulo ao quadrado aqui de sx mais alfa e sx menos alfa são exatamente esses dois termos que estão indicados aqui em cima. Então, a gente já substitui aqui embaixo, certo? Então, eu vou ficar o quê? Com h cortado, que é um termo em comum, e eu posso colocar em evidência, e sobra o quê? Cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado de ômega t dividido por 2. E aí a gente pode usar uma propriedade trigonométrica fundamental, aquela que diz que cosseno de A mais B é igual a cosseno menos seno. E aí, quando A é igual a B, enfim, a gente chega nessa relação aqui. E isso nos dá o valor esperado de SX, tá? Baseado em toda essa análise que a gente acabou de fazer. Veja que eu posso repetir tudo isso para SY e depois para SZ também, para encontrar os valores esperados dessa grandeza. Então, aqui só reescrevendo que o valor esperado de SX é H cortado sobre 2 e ele varia ao longo do tempo, né? Esse resultado indica que o valor esperado de SX, ele oscila entre dois autovalores possíveis para SX, com essa frequência, justamente com essa frequência ômega, que foi o que a gente definiu lá no início, e que ela tem a ver com a diferença dos dois autovalores de energia. Gente, reforçando o conceito de que valor esperado não é a mesma coisa que alto valor, tá? O valor esperado é quando eu tenho um estado alfa qualquer e eu ainda vou fazer a medida. Na hora que eu faço a medida, esse estado alfa, ele vai colapsar em um dos autovalores possíveis para aquele observável, certo? Então, nesse caso aqui, a gente viu que o valor esperado, inclusive, ele varia com o tempo. E aí, a gente pode também fazer toda essa análise novamente para obter as probabilidades do estado ser encontrado em SY mais e menos, tá? Veja que é exatamente a mesma coisa que a gente fez para SX, repete agora para o SY. Vai ficar como exercício para vocês fazerem, mas no final vocês vão obter que enquanto os SX variam, o valor esperado de SX varia com o cosseno de ômega t, o valor esperado de SY varia com o seno de ômega t. E aí, repetindo também a mesma análise para os estados SZ, tá? Então, também fica como exercício para vocês fazerem. O que se obtém é que o valor esperado é igual a zero. Então, nós temos SX e SY variando de uma forma combinada, não é? Enquanto um aumenta e o outro vai diminuir. Quando a gente olha novamente, bom, o SZ é zero, né? Mas olhando para o valor esperado de SX e SY, variando com seno e cosseno, a gente tem uma indicação de que o spin ele executa um movimento de precessão no plano XY com frequência de ômega, tá? Ou seja, se vocês se lembram, o movimento de precessão é como se o eixo de rotação ele circulasse em torno desse eixo que nos daria SZ aqui, tá? Em outras palavras, o estado inicial SX+, que tinha um valor bem definido,
né? Estava no SX+, então tinha esse alto valor H cortado sobre 2. Quando ele está sob a ação de um campo magnético na direção Z, ele passa a precessionar com uma frequência que vai ser proporcional à diferença de energia dos dois estados possíveis para a energia do sistema. Com essa frequência ômega aqui que a gente definiu como mais menos é menos dividido por H cortado. Então, a precessão de spins, ela foi verificada experimentalmente e aqui a gente verifica que essa observação experimental, ela é bem explicada dentro desse formalismo que a gente está estudando, né, dentro do qual nós definimos o operador de evolução temporal. Então, terminamos esse exemplo, ficaram esses exercícios do valor esperado de SY e SZ para você calcular. E na próxima aula, a gente então vai começar esse item 2.2 do capítulo 2, onde nós vamos confrontar duas representações, que são a representação de Schrödinger e a representação de Heisenberg. Vamos ver qual a diferença entre elas, como é que a gente interpreta a evolução temporal de acordo com cada uma delas. Até a próxima aula.